E aí, meu irmão, minha irmã, pessoal do Diário de Bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo aqui no Diário de Bordo. Dessa vez eu quero trazer para vocês, eu nem sei como anunciar esse vídeo, mas depois de muito pensar, resolvi gravar esse vídeo falando sobre as comidas que são oferecidas nos cultos, o alimento espiritual, a palavra, as pregações, algumas pregações que são oferecidas nos cultos. E isto colabora, na minha humilde opinião, para aqueles 10 milhões de desigrejados, que na verdade somos ou são 40 milhões de afastados das igrejas. E isso colabora diretamente porque muitas vezes a pessoa sai de casa, larga lá os seus familiares, troca de roupa, se dirige à igreja para ouvir uma palavra, até mesmo, olha, Deus, fala comigo nessa noite, e aí ela ouve algumas coisas que em nada edificam, que em nada ajudam, que em nada tem a ver com o Evangelho da cruz. E eu quero trazer alguma dessas coisas para vocês e quero de antemão deixar bem claro que o intuito do vídeo não é mostrar que eu sou sábio, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque, aliás, quem anda comigo, quem me conhece, sabe que eu não me vejo como um exímio pregador da palavra. Eu me garanto mais como cantor, que eu quebro um galho. Como pregador, eu não me vejo como pregador, principalmente nos dias atuais em que os pregadores têm mais que ser animadores de auditório, de plateia, de ouvintes, do que ministradores da palavra. Então, aí que eu não me encaixo mesmo, aí que eu não me vejo mesmo pregador ou coisa desse tipo. Tá bom? Esse vídeo é apenas para mostrar algumas coisas que eu tenho visto que são servidas por aí. Sai daí não, é depois da vinheta. E quero deixar claro aqui para você de novo, não quero mostrar com isso que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sou nada, sou mais um. Então, irmãos, vamos aí a algumas coisas que estão sendo servidas aí nas igrejas. E eu quero começar com o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, que diz, que tem como título a idolatria e o culto de demônios. Irmão, lendo esse texto, nós vemos aqui o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto a respeito da relação daqueles irmãos com os ídolos. No versículo 19 diz: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo estava dizendo aqui com relação àqueles irmãos que
iam no espiritismo, iam na cartomante, iam no centro espírita e iam também à igreja. Eles não se definiam, eles estavam fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. E isso não era bom para a igreja, porque acabava que eles traziam coisas de lá para cá. E Paulo tenta, através dessa carta, ir colocando as coisas nos seus devidos lugares. E continuando, no versículo 24 diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo assim: olha, vocês são crentes, vocês sabem que tudo que existe aqui é do Senhor, é criação do Senhor. Então, comprem tudo que se vende no açougue, comprem de tudo que estiver ali, mas se alguém disser para vocês que essa carne é sacrificada a ídolos, não coma, não por causa da carne, porque vós sabeis quem fez o animal que forneceu essa carne. Mas não come por causa do outro que está te olhando, para que ele não fique confuso. É por causa da consciência, porque ele vai dizer assim: olha, não se pode comer carne sacrificada aos ídolos, mas eu vi o fulano comendo, como assim? Como é que pode? Porque ele ainda não tem conhecimento total e restrito da palavra. Ele ainda não tem o seu conhecimento, a sua profundidade na fé, na palavra, no conhecimento. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas aí você vai na igreja e você ouve o pregador dizer assim: olha, então, irmãos, Paulo estava dizendo aqui para a gente não ficar falando mal um do outro. Paulo estava dizendo aqui que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque não adianta você ir no baile funk e depois você vir na igreja. Até aí vamos balancear as coisas, mas em nenhum momento o pregador tocou na questão da consciência, na questão de ensinar, na questão de participar a igreja quanto ao que Paulo estava dizendo aqui. E começa a pôr a sua própria opinião em cima de um texto magnífico como essa carta de Paulo à igreja de Corinto. E aí você fica olhando assim e diz: mas Paulo aqui não está falando de fofoca, Paulo aqui não está falando de igrejinha, de bolinho podre dentro da igreja, Paulo está falando de idolatria, Paulo está falando de comida sacrificada aos ídolos, Paulo está falando aqui que todas as coisas são possíveis, que você pode tudo, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. E entra um outro assunto na ministração que nada tem a ver com o que estava sendo lido. E comidas desse tipo estão sendo servidas nas igrejas. Já pude presenciar também numa igreja, a pessoa que foi ministrar a palavra leu 42 versículos. 42 versículos. E eu pensando aqui comigo: rapaz, essa pregação vai ser de umas 2 horas.
15 minutos, 42 versículos foram lidos, irmãos. Aí eu pergunto para você, para quê? Para encher o tempo, para preencher o tempo, para atingir as 2 horas de culto? E aí quando falou os 15 minutos, ainda falou nada com coisa nenhuma do que havia sido lido. E são essas comidas que estão sendo servidas por aí, nas igrejas. Irmãos, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Em João, João 6, deixa eu ver aqui exatamente, João capítulo 6, quando Jesus faz um discurso tremendo também diante de alguns que ali estavam. E então Jesus é abandonado por muitos discípulos. Jesus começa no verso 52, que diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Quando Jesus diz que, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Muito bem, o pregador, onde eu estava, leu, mas leu aqui acho que uns 30 versículos. E a ministração foi a seguinte. Tá vendo, irmãos? Quem não participar da Santa Ceia não tem parte com Deus, com Cristo. Ele está dizendo aqui, ó. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tem parte com Jesus quem não participa da ceia. Muita gente está faltando na Santa Ceia, e quem não participar da ceia não tem parte com ele. Você não pode faltar na Santa Ceia. Irmãos, esse texto, Jesus aqui estava falando aos judeus. Jesus estava aqui na sinagoga falando aos judeus. E esse texto, alguns interpretam sim dessa maneira, que Jesus está falando de Santa Ceia, de carne, de... Não, Jesus aqui estava apenas dizendo aos judeus: olha, se vocês não tiverem fé naquilo que eu digo, vocês não têm parte comigo. Se não comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês não têm parte comigo. Jesus estava falando aqui de fé. Por isso que a partir do versículo 60 diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Judeus que acompanhavam Jesus não concordaram, não entenderam o que Jesus estava dizendo. Olha, se vocês têm parte comigo, se vocês acreditam em mim, tenham fé, acreditem no que eu digo. E por não acreditar, os judeus
por não acreditarem naquilo que Jesus estava dizendo, o abandonaram. Não tem nada a ver com Santa Ceia aqui, meu irmão. Mas aí você vai, visita uma igreja e você ouve esse tipo de coisa. Olha, irmão, não pode faltar na Santa Ceia. Não pode faltar na Santa Ceia. Se você faltar na Santa Ceia, Jesus está falando aqui que você não tem parte com ele. Se você não bebeu o cálice, não comeu o pão, você não tem parte com ele. Como se o pão fosse realmente a carne de Jesus. Quer dizer, somos antropófagos? Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque isso é assunto para outra coisa, para outra ocasião. Mas são as comidas que são oferecidas nas igrejas. Eu acho que até eu já disse o que eu vou dizer aqui. De certa feita eu estava numa igreja e uma missionária ia ministrar a palavra. E ela leu, falou acho que uns 10 minutos, coisas não referentes ao que ela leu. E depois, acho que para preencher o tempo, que ela olhou no relógio, de repente ela achou que tinha gastado pouquíssimo tempo e criou-se um estigma, né, de que uma pregação tem que ter 40 minutos, meia hora, 50 minutos. Todo mundo acha que uma pregação com menos que isso não vale. Uma pregação com menos de meia hora não é válida. De repente você não é pregador. E essa missionária fez o que então? Disse, olha, eu vou ler 2 hinos da harpa que tem tudo a ver com o que eu li aqui na Bíblia. Como assim? E ela leu 2 hinos da harpa. Leu. Tá bom. Em seguida ela disse, para terminar eu vou cantar tal hino. E cantou um outro hino, que não era nenhum daqueles 2 que ela havia lido, junto com a ministração da palavra. E após cantar o hino da harpa, ela disse, foi isso que Deus me entregou, agradeço a oportunidade. E aí, você sai de sua casa, você vai para a igreja, porque eu fico sentado lá no meio do povo lá. Já foi o tempo que eu gostava de púlpito. E aí você vê esse tipo de coisa e você fica dizendo assim para você mesmo, o que eu vim fazer aqui? Cheguei às vezes com vontade de ouvir uma palavra, com vontade de ouvir Deus falar. E aí acontece isso. É a comida que estão servindo nas igrejas. Quando não é, como eu vi um vídeo, e eu não vou falar aqui por questões óbvias, né, o nome, mas uma missionária também que, eu não sei se ela é famosa, no meio do reteté deve até ser, mas ela prega de um jeito assim que é pregando e não sei o que, e deserto é lugar de profeta. Gente, eu não entendo. E a igreja, glória a Deus, aleluia, eu não entendo esse tipo de coisa. Mas é o que está sendo servido e ela, pelo jeito, acho que ela é benquista aí no meio do... E é esse tipo de comida que está sendo servida, porque ela pula, ela sapateia, ela e fala, e profeta para cá, e profeta para lá, e profeta, você foi... Ela teve a capacidade de ler, me lembrei agora, ela teve a capacidade de ler o livro de Jeremias, ela teve a capacidade de ler o livro de Jeremias, e
Jeremias, se eu não me engano, capítulo 4. Isso. Jeremias 4 ou Jeremias 1. Vamos ver aqui. Eu já acho aqui. Jeremias 1:4. Ela leu isso aqui. Ela disse isso aqui, aliás, decorado para um irmão que estava lá em pé no fundo da igreja. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ela tem esse papo de profeta para cá, profeta para lá, né? Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Ela falando isso para um rapaz, ela pondo este diálogo de Jeremias com Deus, de Deus com Jeremias, para um rapaz que estava lá. Olha, porque Deus te chamou como profeta, e onde Deus te enviar você irá, e não digas que não sabes, porque Deus vai te capacitar, e não diga. Traduzindo, passando para aquele irmão em forma de profecia, Jeremias 1:4, e gozado que ela ainda citou. Olha, Jeremias 1:4 para você. Ou seja, irmãos, Jeremias, quem se compara, se equipara, ou quem hoje está na mesma condição de ser levantado como profeta igual a Jeremias? Até porque o último profeta foi João Batista, né? E para os islâmicos foi Mohamed. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo. E para terminar, estive numa igreja dia desses, e um rapaz foi ministrar a palavra, e eu não quero aqui tirar o mérito do rapaz. A gente vê feição de crente, jeito de crente na vida dele. A gente vê Deus na vida dele. Mas é uma coisa que eu critico muito hoje em dia, a falta de ensino nas igrejas. Ninguém ensina mais nada. Você está pregando, é gente andando para lá e para cá. Você está pregando, é gente indo beber água, gente indo no banheiro, criança andando na nave da igreja para lá, para cá, isso quando não vem no púlpito, né? Então tudo falta de ensino. Porque se eu falar, fulano não vem mais, e o dízimo do fulano é metade do aluguel da igreja. Não, e fulano ajuda pra caramba na igreja, então eu não posso falar nada. Fulano chega lá e larga o filho lá à vontade, se vira, né? Ou se não, irmã, isso não é hora de levantar, irmão, isso não é hora de ir no banheiro, irmão, vai antes da palavra. A hora da palavra é para prestar atenção. Mas não, tô cansado de ver crente andando para lá e para cá na hora da palavra. Não é falta de ensino? Mas bem, e nessa igreja o rapaz foi falar acerca de sacrifício. E ele usou o texto lá do sacrifício, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E ele estava dizendo assim: olha, eu estive pesquisando, e olha como era o sacrifício. Olha o que Abraão teria que fazer com Isaac. E foi lá para Levítico. Levítico capítulo 1, se não me falha a memória. Levítico capítulo 1. E ele leu
que no sacrifício tinha que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, arrancar a pele, cortar o pescoço, espalhar o sangue em volta do altar, para depois então queimar o holocausto, queimar o carneiro. E ele estava dizendo que esse tipo de sacrifício é o que Abraão teria que fazer com Isaac. Abraão, dizia ele, Abraão teria que dar uma facada no Isaac e ver o filho dele sangrando. Igreja, olha como seria ver o filho dele sangrando, pegar o sangue do filho dele enquanto ele estava ali agonizando, espalhar em volta do altar, tomar o sangue do próprio filho, depois arrancar a pele de Isaac, para depois então pôr fogo. E é isso que ele ministrou para a igreja, e o mais assustador de tudo é que a igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória Senhor, Senhor. E ele estava dizendo isso a respeito do sacrifício de Abraão. Gente, como eu disse aqui, eu não quero ser mais do que ninguém, longe disso, eu sou só mais um. Mas aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, disse, rapaz, será? Será que Deus ia ter essa sordidez de mandar Abraão com essas características? E aí eu fui pesquisar, gente. Fui buscar. E aí me lembrei que Abraão viveu antes da lei. Levítico é o livro das leis. Era quando as leis estavam sendo dadas para o povo de Israel. Nada tinha a ver Levítico com Abraão. Para você conferir, Gálatas 3,15 diz assim: irmãos, como homem, falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem acrescenta. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua, continua o texto, e a tua descendência que é Cristo. Versículo 17 diz assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida. Não invalida a promessa, de forma a abolir a promessa. Por quê? Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão.
Versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, ou seja, a posteridade de Abraão, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, a saber, Cristo Jesus. Portanto, irmãos, como podia ser o sacrifício de Isaque igual ao sacrifício dito lá em Levítico 1, 430 anos depois de Abraão? Irmãos, não tem como. Não tem como. Mas é a falta, é culpa do rapaz que estava ministrando? De maneira nenhuma. Ele está isento disso, de culpa, mas é que ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina mais ninguém hoje. Hoje não tem mais discipulado. Hoje não se tem mais estudo bíblico. E quando se tem em alguns lugares, com alguns propósitos, como eu disse, hoje não se ensina mais reverência nas igrejas com a palavra. Não se ensina maneiras corretas de comportamento. Mas, irmãos, não fica com fofoca, não fica com não sei o quê. Irmão, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas uma igreja totalmente abandonada, largada, caminhando, na verdade, por si mesmo. Porque aí alguém vai no culto e ouve dizer que Deus mandou Abraão arrancar a pele do Isaque, sangrar o Isaque, mas na hora Deus não deixou. Deus viu a fé de Abraão e proveu o cordeiro para o sacrifício, o cabrito para o sacrifício. É erro de quem comanda, que não ensina. E aí você vai no culto e você ouve isso. Teve proveito essa palavra? Teve. Porque é necessário algum sacrifício para você muitas vezes se aproximar de Deus, ou ver a glória de Deus, ou ver as providências de Deus. Proveitoso? Por que não? Porém, a forma, o modo trágico como se apresentou essa palavra foi terrível, desastroso. E a igreja dando glória a Deus. Irmãos, eu me sinto constrangido de trazer esse tipo de coisas aqui. Eu disse na introdução do vídeo, pensei muito para fazer esse vídeo. Porque posso passar uma impressão aí de que eu quero ser o bambambam, quero ser o tal, nada disso. Eu quero apenas trazer para vocês como é que andam as ministrações por aí. Quais são as comidas oferecidas aos crentes nas igrejas. E aí eu digo para você assim, com esse tipo de alimento, alguém tem sustentação? Vai muito longe? É a pergunta que fico, e eu não quero aqui que vocês me julguem, que quer ser esperto, quer saber mais, sabe tudo. Não sei nada. Eu já disse 2 vezes aqui, vou dizer a terceira, sou apenas mais um. E se você achou interessante, no mínimo interessante esse vídeo, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.